Na videoaula passada, nós vimos que a modularização pode ser implementada de uma série de formas, entre elas o uso de subprogramas. Nesta videoaula, nós vamos justamente apresentar os subprogramas, principalmente sob a ótica do C++. Um subprograma é um conjunto de instruções, um conjunto de comandos, que é responsável por realizar uma tarefa específica. Esse conjunto de instruções recebe um nome, e para executá-lo, eu justamente invoco esse nome dentro do meu código, o que é também denominado de fazer uma chamada para o subprograma. Uma vez que meu subprograma tenha sido implementado, eu posso fazer sua chamada quantas vezes forem necessárias no meu algoritmo. Em C++, os subprogramas se apresentam sob a forma de funções ou procedimentos, e são definidos de acordo com a sintaxe apresentada na tela, em que você tem tipo de retorno, identificador, conjunto de parâmetros e o corpo do subprograma. Vamos falar um pouco mais sobre cada um desses elementos. O primeiro item a que devemos prestar atenção é o tipo de retorno. Ele nos informa o que o subprograma irá calcular, o que é que ele vai devolver, o tipo de informação que vai ser devolvida pelo subprograma. Então eu posso fazer aqui uma função que me retorne float, double, int ou char, por exemplo. Se o procedimento não retorna nenhuma informação, eu vou utilizar void, que é a palavra reservada justamente para indicar que um subprograma em C++ não tem retorno. Prosseguindo, o identificador do subprograma é o nome que eu vou usar para identificá-lo, que eu vou usar para fazer a chamada no código. Esse identificador segue as mesmas regras para a denominação de variáveis. Ou seja, devemos usar caracteres não acentuados, podemos usar o sublinhado, podemos usar números, desde que os números não estejam na primeira posição, e de acordo lá com as regras para denominar variáveis. Os parâmetros, eles são valores que o subprograma vai receber para realizar o cálculo. Então, naquele exemplo de média, poderia ser os 5 valores de médias que serão recebidos. Para cada parâmetro, eu devo informar o tipo e eu separo cada parâmetro dos demais por vírgula. Observe aqui que mesmo que o subprograma não precise de nenhum parênteses, de nenhum parâmetro, mesmo que ele não precise de nenhum parâmetro, eu ainda tenho que usar os símbolos de parênteses. E nesse caso vai ter só os parênteses. Se não, se eu tenho algum parâmetro, todos os parâmetros vão estar dentro dos parênteses. Falando um pouco mais ainda sobre os parâmetros, cada parâmetro é definido por um tipo e seu identificador. Esse identificador do parâmetro é o nome com o qual a função vai reconhecer aquele parâmetro. Na prática, esse identificador é o nome de uma variável para o subprograma. Bom, na sequência, nós temos o corpo do subprograma, que vem entre chaves. Esse corpo é o conjunto de instruções que vai ser executado pelo subprograma, o processamento dele. Sempre que eu chamar um subprograma, o corpo desse subprograma vai ser executado. Percebam que eu posso ter qualquer tipo de instrução, qualquer tipo de comando válido no subprograma, como declaração de variáveis, atribuições, estruturas condicionais, estruturas de repetição, por exemplo. Eu posso ainda ter chamadas de outros subprogramas e até do próprio subprograma, como vamos ver um pouco mais à frente. Ressaltando novamente, esse corpo deve vir obrigatoriamente entre chaves. Por fim, dentro do corpo, nós temos o comando return, que é um item esperado em caso de funções, mas não necessariamente em caso de procedimentos. Os subprogramas do tipo void. Em procedimentos, o que o return vai fazer é simplesmente encerrar o procedimento.
Mas, em geral, o que eu espero do return é que ele devolva algum valor que foi gerado dentro do subprograma. Você pode ter vários retornos, né, vários comandos return, dentro de um corpo de um subprograma. Mas uma vez que seja encontrado um return, o return é feito e o subprograma se encerra. Vamos ver um exemplo para deixar as coisas mais claras? Vamos fazer um subprograma que calcula a média aritmética de 5 números reais quaisquer. É um algoritmo relativamente simples, como ilustrado na tela. Percebam nesse exemplo que eu tenho um retorno em float, ou seja, o valor devolvido será um ponto flutuante. O meu subprograma chama-se média, e é como eu vou chamá-lo dentro do programa principal ou dentro de outros subprogramas. Para calcular a média, eu recebo 5 parâmetros, N1, N2, N3, N4 e N5, que nesse caso aqui são todos do mesmo tipo, mas poderiam ser de tipos diferentes. Observem que mesmo sendo do mesmo tipo, eu tenho que declarar o tipo para cada parâmetro. Por fim, no corpo, eu calculo o valor de uma variável, né, da média na variável m, e retorno justamente o valor de m para quem estiver invocando este subprograma. Para utilizá-lo, basta invocá-lo passando os valores a serem utilizados para o cálculo de média, os parâmetros reais. Né? Isso encontra-se exemplificado na tela, em que invocamos a média passando 5 números para a função. Então eu posso fazer uma chamada, né, desse tipo no programa principal, na função main, por exemplo. Então um exemplo mais concreto encontra-se apresentado na tela. E nele é impresso a média de 5 valores dentro do programa principal. Para isso, o programa principal chama a função que calcula a média, passando a ela 5 valores. Finalizando esta videoaula, é importante destacar alguns elementos dos subprogramas. Em C++, o código para representar o programa principal, a main, é considerado como uma função ou subprograma. Percebam que a main tem um retorno do tipo int, e que temos tradicionalmente usado return 0. Isso é feito para indicar que houveram 0 erros. Além disso, em C++, todo subprograma precisa ser declarado antes de ser utilizado. Então, todos os subprogramas que você vai criar para usar na main devem ser declarados fora da main, antes dela. Bom, ficou óbvio que subprogramas podem ser chamados dentro de outros subprogramas. Para isso, né, eles devem ser declarados antes, fora dos outros subprogramas. É isso. Em nossa próxima videoaula, vamos detalhar um pouco mais isso, falando sobre como ocorre o fluxo de execução de um subprograma, desde sua chamada inicial. Aguardo vocês.